Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. J. Bussardi e estou aqui para falar sobre um assunto que muitos profissionais têm me questionado. É a respeito do açúcar, dos açúcares e dos adoçantes artificiais. Muito bem. Vamos começar falando sobre tipos de açúcares, né? O açúcar pode ser tanto, ele pode ser obtido tanto da cana-de-açúcar, quanto do milho, quanto da mandioca, quanto da beterraba também. Por incrível que pareça, a beterraba é muito usada na Europa. Eles usam muito o açúcar de beterraba na Europa. Agora, uma coisa que eu gostaria de deixar, que muita gente não sabe, é que o arroz e o feijão também têm açúcar. Não sei se você sabe. Outra coisa muito interessante é que nós não precisamos de açúcar para sobreviver. O nosso próprio corpo fabrica açúcar a partir de glicerol, de gordura e de proteína principalmente, num processo chamado gliconeogênese. O fígado produz proteína, certo? E converte em açúcar. De forma que se você comer muita proteína, tem gente que come muita clara de ovo, esse pessoal de academia, esses esportistas aí, comem muita, eu conheço gente que come 20 claras de ovos. Isso vai ser transformado em açúcar, não sei se você sabe. Muita coisa disso aí vai ser transformada em açúcar, certo? E a partir do glicerol também. Na época de antigamente, na época da era paleolítica, as pessoas, os homens das cavernas não comiam, não tinha açúcar, certo? Eles comiam algumas raízes e se alimentavam basicamente de caça e pesca, certo? E olha o dente desse pessoal como é que era. Faz uma comparação de hoje com o açúcar, que o Brasil é o país que mais ingere açúcar no mundo, e o maior exportador de açúcar do mundo é o Brasil, certo? E o Brasil é o país que mais consome açúcar. Só que é o país que tem mais dente estragado, hipertensão arterial, obesidade, aumento de triglicérides, colesterol, uma série de problemas por causa disso. Antigamente ninguém tinha esse problema. Os ossos dos homens da caverna eram ossos fortíssimos. Eu não sei se vocês podem ver isso aí. Os dentes eram dentes perfeitos, maravilhosos, entendendo? Porque eles não tinham ingestão de açúcar, não havia ingestão de açúcar. Não tinha cárie. Não tem cárie, não tem doença. O lugar que não tem cárie, não tem doença. O açúcar, por incrível que pareça, eu acho que ninguém sabe. Ou talvez a maioria dos médicos não sabe. O açúcar sobe 25 vezes mais a pressão arterial que o sal refinado, que é considerado um veneno. 25 mais. O açúcar é o alimento mais inflamatório que existe no planeta. E falou em inflamação, falou em estresse oxidativo. Falou em estresse oxidativo, falou dano ao DNA mitocondrial. Certo? Falou em dano ao DNA mitocondrial, falou em doença degenerativa. Falou em doença degenerativa, falou em envelhecimento. Então, açúcar envelhece, inflama. Tudo que inflama, envelhece. O açúcar pode causar Alzheimer, diabetes, hipertensão, cáries, uma série de aumento de triglicérides, aumento de colesterol, principalmente de triglicérides, uma série de problemas. Gostaria de comentar um assunto interessante também, de um cardiologista norte-americano chamado Dr. David Williams, sobre o trigo. Ele tem um livro chamado Barriga de Trigo. Muita gente deve conhecer esse livro, Barriga de Trigo. Ele faz questão de colocar na contracapa do livro que 2 fatias de pão integral corresponde a 2 a 3 colheres de sopa de açúcar refinado, certo? O trigo, ele tem um carboidrato chamado amilopectina A, certo? Que ele aumenta o nível de glicose, de açúcar e, consequentemente, de insulina, mais do que qualquer outro tipo de carboidrato. Isso faz a insulina ir lá em cima, certo? Com a insulina indo lá em cima, o que vai acontecer? O aumento da glicose, primeiramente, depois o aumento da insulina, uma série de problemas vão acontecer. Com o aumento da insulina, consequentemente,
O que acontece é que a insulina pega a glicose que está no sangue, que está em excesso, e joga na célula, principalmente no fígado e no músculo. Só que o músculo aceita 200 gramas só de açúcar. E o fígado, 70 gramas de açúcar. Como é uma concentração muito grande, a quantidade de glicose é muito grande, e é muito grande a formação de insulina, esse percentual, quando chega nesses 200 do músculo e 70 do fígado, o resto vai ser estocado como gordura. Então, daí vem obesidade. Tá? Então, uma das causas que a insulina aumenta é a famosa pança que ele fala no livro dele. Esses pacientes que têm excesso de gordura visceral, característico da síndrome metabólica, certo? Que a gordura visceral é o elo entre a obesidade e a resistência insulínica, que é típica da resistência insulínica, o excesso da resistência insulínica, característica da síndrome metabólica, que é exatamente o quê? Aumento de triglicérides, o aumento de triglicérides causa problema cardíaco, mais um problema cardíaco, daí vem síndrome metabólica. Causa aumento de colesterol, causa doença cardiovascular, causa hipertrigliceridemia, são as dislipidemias, causa hipertensão arterial, certo? Pode causar apneia do sono, o excesso de gordura pode causar excesso do sono, porque ele dá problema até aqui, né? Dificuldade de você respirar com excesso de gordura. Então essa é a famosa síndrome metabólica, que é o William Davis, ele destaca no seu livro que a principal causa de obesidade e de diabetes é exatamente o pão. E eu acho interessante muito, porque muita gente vem comendo esse pão integral aí, e vejo muito diabético fazer isso aí. Os próprios médicos trocar por diabético, em vez de tirar o pão do diabético e dar o integral para o diabético. Esse pão integral, na minha maneira de entender, ele tem mais açúcar que o outro pão, certo? Eu acho, porque ele falou, ele é um cardiologista de renome nos Estados Unidos, tratou milhares de pessoas e as pessoas conseguiram perder meio quilo por dia, 40 quilos num ano, só com a retirada do pão, certo? O pão é o maior viciante, nós somos viciados em pão, certo? Eu conheço gente que come 6 pães durante a manhã, durante cedo, porque o pão contém uma coisa chamada gluteomorfina. Na digestão do trigo, isso é liberado morfina, que se liga aos receptores opiáceos do cérebro, liberando tudo isso no sangue. E isso gera euforia. É a mesma coisa que heroína, que cocaína. Você vicia, é viciante. O pão é o maior estimulante da fome que existe para nós. É o maior estimulante da fome. Então isso gera obesidade, gera diabetes, gera uma série de coisas que nós acabamos de falar que está ligado a essa síndrome metabólica, que é a famosa pança. Inclusive no livro dele, ele fala em pança, exatamente. São essas pessoas muito gordas, e essa gordura é extremamente inflamatória. Ali essa gordura está entre os órgãos digestivos, está entendendo? Que libera uma série de citocinas inflamatórias. Hoje a obesidade é considerada uma doença inflamatória crônica, cheia de citocinas inflamatórias. A interleucina 6, o fator de necrose celular, o NF-kappa-beta, uma série de interleucinas inflamatórias que geram toda essa síndrome metabólica. Nós somos viciados em açúcar. Esse pão que tem essa amilopectina A tem uma quantidade extrema o carboidrato tem mais açúcar que tem. E as pessoas comem o pão integral. Fizeram um teste já com ratinhos, filmaram até esses ratinhos, colocaram água com cocaína e colocaram água com açúcar, certo? Separado. E filmaram os ratinhos. Os ratinhos iam num lugar onde tinha água com açúcar.
Eles até preferiam a água com açúcar do que a água com a cocaína. Isso já foi filmado, isso aí. Eu gostaria de comentar do envelhecimento precoce também. Os famosos AIDS, dos AGES, AIDS, chamado Advanced Glycation End Product, produtos finais da glicação avançada. A glicação é exatamente a composição contínua, a combinação contínua do açúcar com a proteína, alterando toda a estrutura funcional da proteína e a estrutura funcional da célula, e essa proteína ela muta, certo? E se transforma nesses compostos que nós acabamos de falar agora, AGEs, que são compostos que envelhecem as pessoas, são os famosos AGEs, Advanced Glycation End Products, os produtos finais de glicação avançada. Para você entender melhor a glicação, eu poderia falar que é como se fosse uma caramelização. Você pega o açúcar, você pega o leite, você bota no fogo, aquilo vira um caramelo, uma caramelização. Aquilo ali é uma espécie de uma glicação. Aquilo ali é o que a gente chama, aquilo envelhece. Só para você ter uma ideia, a proteína nós já temos. Nós temos a hemoglobina, que transporta a molécula do ferro que carrega o oxigênio na forma de ATP para as células. A hemoglobina a gente já tem, nós somos animais de sangue quente, nós já temos o calor, certo? Então você faz o calor junto com a proteína, que é a hemoglobina, e você come uma sobremesa, por exemplo, você está glicando, isso chama-se glicação. Isso é um sinal que você vai envelhecer precocemente. Isso são os AGEs que a gente falou, esses produtos finais da glicação avançada. Tá? Essa proteína, ela muta, certo? E forma esses AGEs. E esses AGEs é que envelhece o paciente. Isso é chamado glicação. Então a gente chama até trio bandido isso aí. É glicação, inflamação e estresse oxidativo. Então, para você inflamar, você glicar, você inflama fácil, inflamou, estresse oxidativo, lesão do DNA mitocondrial, que hoje é considerada a causa de todas as doenças degenerativas. A lesão de estresse oxidativo causado no DNA da mitocôndria. Bom, agora que a gente falou alguma coisa na entrada sobre o que pode acontecer com o açúcar em relação ao excesso de insulina no sangue, e as doenças relacionadas a ela, vamos falar de alguns tipos de açúcar aqui. Primeiramente, a gente vai falar do açúcar refinado, certo? O açúcar refinado é o mais usado entre os brasileiros, talvez por ser o mais barato. O pessoal está acostumado com açúcar refinado. Ele de cor é fino, é muito fino, de cor extremamente branca, porque ele sofre processo de refinamento. Eles tiram todos os sais minerais e as vitaminas da cana-de-açúcar. Então, o processo de refinamento é total no açúcar refinado. Ele não recebe, e ele recebe aditivos químicos também, o que contribui ainda mais para a coloração branquinha refinada, clara, que é geralmente a base de enxofre, que eles usam isso aí. Então, é um açúcar que a gente realmente deve evitar, porque é um alimento extremamente inflamatório. É o alimento mais inflamatório que tem no planeta, tá? O outro açúcar que a gente pode falar, o açúcar cristal agora. O açúcar cristal, ele possui grãos maiores e mais transparentes que o refinado, certo? Ele possui técnica também de refinamento leve e tira cerca de 90% dos sais minerais, certo? De forma que praticamente é quase igual, ele pode até ser comparado ao açúcar refinado. Ele é mais amarelado e tem as mesmas propriedades do açúcar refinado. O outro que a gente pode falar é do açúcar demerara. O açúcar demerara, ele pode ser considerado entre o açúcar cristal e o açúcar mascavo. O açúcar mascavo é melhor, porque é o açúcar mais grosso, mais úmido, mais escuro. Quanto mais escuro, melhor. O açúcar demerara, para quem não conhece, ele sofre um pequeno processo de refinamento, só que ele não tem aditivo químico. É interessante, certo? Ele é um pouquinho mais escuro que o cristal, mas ele é considerado intermediário entre o cristal e o açúcar mascavo.
tá? Só que ele sofre um pequeno processo de refinamento, sem aditivos químicos. O açúcar mascavo. O açúcar mascavo é de cor mais escuro, como eu falei, é úmido, o sabor é mais forte, ele parece um caramelo, tem gosto de rapadura, certo? Só que ele conserva todos os minerais e todas as vitaminas. De forma que entre esses que nós acabamos de falar agora, o melhor ainda é o mascavo, que você pode... Apesar que tem muita gente que fala, que eu conheço, médicos, que fala que açúcar é tudo açúcar, que não presta. Tá? Mas o pior do que o açúcar são os adoçantes artificiais, que nós vamos falar depois. Entre açúcar e adoçante artificial, preferi muito mais o açúcar, principalmente o orgânico, o açúcar de coco, que não é ruim, tá? E o açúcar mascavo. Agora, o açúcar orgânico, eles não são utilizados aditivos químicos nele, nem agrotóxicos na sua produção, certo? Ele é considerado um açúcar mais natural, certo? E é mais caro e mais escuro que o outro açúcar que a gente acabou de falar anteriormente, que é o açúcar orgânico, que é o açúcar mascavo. Então, o açúcar orgânico é um açúcar que você deve preferir, tá? Porque ele não tem aditivo químico, ele não tem poluição, ele não tem agrotóxico, tá bom? Nós estamos cheios de agrotóxicos aí, né? Então, é interessante consumir o açúcar mascavo e o açúcar orgânico é interessante. O açúcar, outro açúcar, o açúcar light. Não sei se você conhece o açúcar light. O açúcar light é uma combinação do açúcar refinado mais o aspartame, o ciclamato e a sacarina. Aí eu já acho que a coisa está pegando um pouquinho, né? O açúcar refinado. Nós já falamos do açúcar refinado, o que ele faz? Aspartame, nós vamos falar depois do aspartame para vocês, quando a gente falar de adoçante artificial. Mas o aspartame é uma neurotoxina, certo? Ele causa 92 sintomas e mais de 50 doenças, o aspartame. E é usado em mais de 6 mil produtos. Até em vitamina para criança ele é usado o aspartame. Tá? Então ele tem um efeito tóxico para o cérebro. Nós devemos evitar o aspartame. Depois nós vamos te aumentar com detalhes. Ciclamato é uma coisa que já foi provado que dá câncer até em rato. Isso foi proibido, parece que nos Estados Unidos, em 1969, depois voltou novamente. Tem ciclamato aí junto com sacarina. E a sacarina, que a gente vai falar também depois, que é derivado do petróleo. Não sei se vocês sabem. Tá? Vou contar um pouco da história da sacarina depois para vocês. O açúcar invertido, tem o açúcar invertido. É uma mistura de 3 tipos de substâncias. 1/3 de glicose, 1/3 de frutose e 1/3 de sacarose. Gente, glicose, frutose e sacarose, o pior de todos, a frutose. Nós vamos falar sobre xarope de milho com alta concentração de frutose daqui a pouco. A frutose é uma coisa extremamente tóxica. Só quem aceita a frutose é o fígado. Quem aceita toxina é fígado. Porque vai tudo para o fígado, toxina. Cérebro não aceita. O cérebro não aceita a frutose. Em hipótese alguma. Aceita álcool, mas não aceita a frutose. Só o fígado que aceita a frutose. E é tudo transformado em gordura. Tudo transformado em gordura. Tá? Então, sair desse também, eu acho, porque 1/3 de glicose, 1/3 de frutose, 1/3 de agarose, eu acho que não é uma coisa legal por causa da frutose. E muita gente acha que açúcar frutose é açúcar de fruta. Você tem a fruta e o suco da fruta, ele tem frutose. O suco da fruta você não deve tomar, porque a frutose ela é tóxica, ela gera gordura. Você pode comer a fruta, porque você tem a fibra, que é o antídoto da frutose. Aí não tem problema. Mas muita gente toma suco. Suco de laranja é uma coisa que engorda a beça. Qualquer tipo de suco engorda, menos limão o suco de limão e o suco de tomate não engorda, porque ele não glica. Não tem glicação. Pode tomar à vontade. Mas todos os outros sucos engordam. Todos. Tem o açúcar, geralmente você encontra o açúcar invertido nessas geleias, nesses sorvetes, nessas frutas de caldas, tá entendendo? Que vocês usam, que vocês encontram por aí. Tem um outro tipo de açúcar que eles chamam de açúcar de confeiteiro,
que é também conhecido como o glaçúcar. Glaçúcar. Parece muito fininho, parece um talco, de tão fininho que é, tá entendendo? É por causa do processo de refinamento que ele sofre. Ele recebe amido de milho, recebe amido de arroz, fosfato, e é muito usado para decorar biscoitos e tortas. Coco, primeiro que o coco é uma substância fantástica. O coco é o terceiro alimento melhor do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Primeiro é o leite materno. Segundo é o ovo. Se as pessoas não conhecem, o ovo é um alimento fantástico. Todo mundo deve comer ovo, certo? Eu como 6 ovos por dia, com gordura de porco. Eu como 6 ovos com gordura de porco. E as pessoas fazem que gordura de porco faz mal. Não faz mal, certo? Quem dá colesterol não é gordura, é carboidrato que aumenta o colesterol. Pode comer gordura sem problema, não tem problema nenhum. E óleo de coco também você pode comer. Então, o açúcar de coco eu acho interessante. É comparado com açúcar mascavo e comparado com açúcar orgânico. Ele não tem compostos químicos na sua composição, certo? O coco é um alimento fantástico, 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 fantástico. Ele possui vários sais minerais e vitaminas, é de cor marrom grosso e apresenta baixo índice glicêmico, de forma que até o diabético pode usar o açúcar de coco. É lógico que nós não vamos extrapolar no açúcar, né, minha gente? Nenhum desses açúcares que eu falei aí, vamos extrapolar, vamos botar um pouco. Aliás, você não precisa nem tomar café sem açúcar. Se você fizer isso alguns dias, uma semana, 2 semanas, você vai habituar e vai ficar sem tomar café, sem colocar adoçante, sem colocar nada. É a melhor maneira de você tomar o café. Bom, agora a gente vai falar da frutose, que aliás nós já falamos alguma coisa para vocês. A frutose é também chamado, nos Estados Unidos é conhecido como High Fructose Corn Syrup. É xarope de milho com alta concentração de frutose. Tudo nos Estados Unidos é tudo à base de xarope de milho com alta concentração de frutose. E as crianças nos Estados Unidos estão engordando todas, certo? E tem uma doença chamada NASH, N-A-S-H, que é esteatohepatite não alcoólica, que é a doença que mais cresce no mundo pelo excesso de açúcar que essas crianças consomem e que os adultos consomem, porque era tudo com açúcar com xarope de milho com alta concentração de frutose. E essas crianças estão engordando assustadoramente. E a história dizem que isso aí foi uma represália que os japoneses fizeram para os americanos, que jogaram a bomba de Hiroshima lá em 45 e mataram milhões de pessoas, que os japoneses fizeram isso aí na década do Nixon, década de 70, 71, 72, o Nixon estava no poder, e em 73 o Nixon importou esse açúcar, esse xarope de milho com alta concentração de frutose dos Estados Unidos, e o pessoal dos Estados Unidos começou a ficar todo mundo obeso, porque os japoneses falaram, vamos deixar os japoneses todos obesos, por eles terem jogado essa bomba atômica aqui. E o povo americano, toda a comida americana, que as pessoas não conhecem, e os países que importam essa comida, porque o americano não importa mais carro, porque o japonês já tomou conta. O americano importa filme, entretenimento, importa armas e importa alimentos. A população que come o alimento dos Estados Unidos está também doente, por causa dessa alta concentração, e ele é mais barato que o açúcar refinado, por isso é que eles comem isso aí. Eles usam muito isso aí, porque isso é muito mais barato, tá entendendo? É bem mais barato. Uma outra coisa é que, por incrível que pareça, esse açúcar usa isso aí antes do almoço, toma um suco de fruta antes do almoço, isso aumenta seu apetite. Procure tomar um refrigerante antes do almoço, meia hora, 20 minutos antes do almoço, um suco de fruta, você vai comer 2 vezes mais. Isso aumenta o apetite. Então, evite o suco de fruta, evite refrigerante antes de comer, certo? Você vai comer muito mais. Isso é muito usado na Coca-Cola, sabia? O pessoal toma muito a Coca-Cola, é xarope, é frutose, é xarope de milho com alta concentração de frutose. O outro açúcar que nós conhecemos é o açúcar FIT. Esse açúcar é o açúcar, parece que é da União. Ele é composto por sacarose, que é açúcar comum, certo? E por sucralose. Minha gente, não entre nessa, por favor. Vamos comentar sobre sucralose, que é um adoçante artificial. O sucralose é um disruptor endócrino,
Disruptor endócrino, eu vou explicar para vocês mais para frente o que é isso aí, que exige um certo tempinho, certo? A sucralose é primo carnal do DTFON. Isso aí foi descoberto por 2 médicos, que uma empresa pediu para eles descobrirem um inseticida. Isso é um inseticida, a sucralose. E eles descobriram, vamos patentear o adoçante e vamos esquecer o inseticida. Um indiano e um inglês, fazendo um inseticida, chegaram à conclusão que era muito doce e patentearam a sucralose, que é primo irmão carnal do DTFON, se vocês não sabem, que é um inseticida. Esse é o açúcar fit. Fujam dele, tá? Outra coisa é o mel. O mel eu acho interessante, porque muita gente acha que o mel é até alcalino. Tem muitos pacientes, até médicos, que usam na terapia de Gerson, que é a terapia contra câncer. Esse pessoal que trabalha na linha da medicina mais não convencional, não tanto convencional, aliás, não tanto convencional, numa linha mais não convencional, na terapia de Gerson, eles mandam usar o mel, porque o mel é alcalino. O Otto Warburg já provou, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a célula cancerosa é uma célula que é ácida, e se você jogar oxigênio nela, ela morre. Então, alguns nutrólogos ou médicos que trabalham com essa terapia de Gerson, eles usam mel, porque o mel é extremamente alcalinizante. Eu acho que o mel não é uma coisa interessante, porque tem frutose, e a frutose é doce. Certo? E o câncer, o alimento preferido dele é o açúcar. Então, não acho interessante usar o mel por causa disso aí. Tá? Agora, ele aumenta o sistema imune, ele é bactericida, ele aumenta muito essa energia. Você vai jogar um futebol, tomar uma colher de sopa de mel de manhã cedo, você vai ficar com uma energia incrível. Certo? Só que ele é glicose mais frutose. Infelizmente, ele tem essa frutose. E a frutose se transforma em gordura. Não é uma coisa interessante. E ele tem muitas vitaminas, tem muitos minerais, tem uma enorme quantidade de aminoácidos, tem ácidos orgânicos e tem antioxidantes também. Bom, agora nós vamos falar sobre os adoçantes artificiais. Olha, entre os adoçantes e o açúcar, fique com açúcar. De preferência mascavo, de coco e orgânico, em doses pequenas. Os adoçantes artificiais, principalmente os diets, você procure sair fora deles, porque não presta. Tá? Para esse diet, então, é pior que tem. Para ele ficar diet, ali colocaram umas 20 substâncias químicas para aquilo ficar com aquele sabor. Sai de light, sai de diet, porque isso aí não presta. Tá entendendo? São substâncias químicas, esses adoçantes artificiais, sintéticas, com muito sabor. Tem substâncias 600, o aspartame é 600 vezes mais doce que o açúcar. Como é que pode fazer bem uma substância que é 600 vezes mais doce que o açúcar? O que tem essa substância para ter 600 vezes mais doce? Muita coisa química, tá entendendo? E vieram para substituir o açúcar, tá? A sacarina. Existem 2 versões que eu saiba da sacarina. Primeiro, que ela é um derivado do petróleo, certo? E que ela foi descoberta em 1829, parece. Eu já vi uma outra versão de um químico de Salvador, parece, não me lembro o nome dele no momento, em que ele fala que a sacarina foi descoberta por um químico que estava pintando o seu carro, certo? Com uma tinta azul de tolueno, que deve ser derivado do petróleo, provavelmente, isso aí, e que, sem querer, ele encostou, o nome dele é Frederico Baumann, em 1925, certo? E ele encostou sem querer a pontinha do pincel na boca e viu que era muito doce. E patenteou isso aí. Isso aí era foi a sacarina. A sacarina é azul de tolueno, derivado do petróleo, certo?
Essa é a história que eu sei da sacarina para contar para vocês. O ciclamato foi descoberto em 1937 e foi descoberto desde que isso aí causava câncer de bexiga em ratos. Foi proibido em 1969 nos Estados Unidos, já falei para você, e hoje voltou aí, e algumas pessoas falam que para dar dose, tem que ser doses cavalares para dar esse tipo de câncer, mas é uma substância que foi provado que dá câncer em ratos, de câncer de bexiga. O aspartame, eu já falei para vocês que eu ia comentar um pouco mais com vocês agora. O aspartame, ele foi usado também como a mesma experiência que fizeram para a sucralose, fizeram para a empresa que queria o aspartame, queria um adoçante, queria um produto para gastrite, certo? E saiu o aspartame. Lógico que ninguém queria mais o produto para gastrite. Porque dá muito mais lucro, vamos patentear esse produto aí para o aspartame, que é no lugar pela gastrite. Eu já falei para vocês também que o aspartame é usado por mais de 6 mil produtos, inclusive até em vitaminas para crianças, entendendo? O aspartame, minha gente, é considerada a talidomida dos anos 90. A talidomida, para quem não conhece, a talidomida foi criada na Alemanha em 1957 e ela foi usada muito em gestante como sedativo. E essas gestantes tiveram fetos com focomelia, com bracinhos curtos, tipo foca, chamava focomelia isso aí, e foi tirado do mercado em 62. E muitas mulheres foram intoxicadas com essa talidomida. O aspartame é neurotóxico, tá entendendo? Ele é composto de 3 substâncias. O ácido aspartico, a fenilalanina, que são 2 neurotoxinas que atacam o sistema nervoso central, e o metanol, que é um álcool de madeira usado como combustível de Fórmula 1. Certo? Esse álcool de madeira, ele cega as pessoas. Ele é extremamente tóxico. E ele é combustível de Fórmula 1. E esse metanol, ele forma ácido fórmico, que é veneno de matar a formiga, e forma a formaldeído, que é para conservar cadáver. Esse aí é o aspartame, que vocês geralmente usam aí, muitas pessoas usam aí. Vocês entrarem no Google Acadêmico, vocês vão ver lá 92 sintomas que o aspartame pode apresentar, como dores de cabeça, uma série de coisas que eu não vou entrar em detalhe, e mais de 53 doenças. Nós podemos destacar o Alzheimer, a esclerose múltipla, o câncer cerebral, a fibromialgia, que todo mundo aí hoje é doença da moda, tá? A síndrome da fadiga crônica, que está ligada à fibromialgia, doenças autoimunes, diabetes e uma série de outras doenças. Gente, isso foi aprovado pelo FDA, sabiam? Aliás, 51% dos produtos aprovados pelo FDA podem levar à morte. Estudos mostram isso aí. E mais outra coisa, mais de 125 mil pacientes morrem por ano de doenças aprovadas pelo FDA nos Estados Unidos. Não sei se vocês sabiam disso aí. Bom, agora nós vamos falar da sucralose, que a gente já comentou alguma coisa para vocês, que é primo carnal do Detefon, que todos vocês conhecem, que é um inseticida. Eu falei que eu ia falar um pouco sobre disruptores endócrinos. O sucralose é um disruptor endócrino. Só para vocês terem uma noção do que é um disruptor endócrino, são substâncias chamadas também POPs, poluentes orgânicos persistentes, ou são geralmente substâncias sintéticas que entram no nosso organismo em pequenas quantidades, trazem uma série de consequências, está entendendo? Nós temos vários disruptores endócrinos. Os produtos petroquímicos são considerados disruptores endócrinos, os fitalatos, os produtos dos plásticos, o bifenol A, tá entendendo? Esses carros novos que você entra, que fica aquele cheiro muito gostoso, não entre nesse carro com sol, tá entendendo? Saia, deixa acabar o sol, porque aquilo está cheio de disruptor endócrino, tá entendendo? Os primeiros disruptores endócrinos que apareceram na natureza, que nós tivemos notícia dele, primeiro foi o dietilestilbestrol, que foi um estrógeno,
tá entendendo? Que muitas mulheres usaram entre a década de 41 a 70, certo? E tiveram vários problemas de aborto, fetos mortos, tá entendendo? Fetos recém-nascidos mortos, abortos, infertilidade, uma série de problemas. E pior ainda, filhas que nasceram depois dessas senhoras, que engravidaram, eles usavam esse produto de estilbestrol nessas mulheres grávidas, achando que ia melhorar complicações relacionadas ao parto, como aborto, ou coisa parecida. Pelo contrário, causava isso aí, certo? Infertilidade. E posteriormente, nas filhas que nasceram depois de 14, 15 anos, apareceram câncer de vagina nessas crianças, endometriose, câncer disseminado, até endometriose, câncer, uma série de coisas, tá entendendo? O outro foi o DDT, que é o dicloro de feniltricloretano, certo? Que foi abandonado na década de 70 pelos países mais dito industrializados, mas que alguns países, inclusive Estados Unidos e a Organização Mundial de Saúde, mantiveram, depois de 70, para tratamento de malária, certo? Em 2011 houve a Convenção de Estocolmo e 122 países chegaram à conclusão para não usar, mas a Organização das Nações Unidas deixaram usar no tratamento da malária. Então ele é usado até hoje no tratamento de malária, porque morre muita gente de malária ainda hoje, então eles preferiram deixar usar para tratamento de malária. Mas na maior parte dos países desenvolvidos, o DDT foi já eliminado, tá? E a quantidade também que eles usam também, que é muito importante, né? Mais disruptores endócrinos que vocês não conhecem, minha gente, são produtos de higiene íntimo. Nós estamos cheios de disruptor endócrino para tudo quanto é lado. Pasta de dente, tem desodorante que tem alumínio, pasta de dente que tem flúor, tá entendendo? Não usem pasta de dente que tem flúor, não. Tem desodorante que tem melaleuca, que você pode usar, trealose, que não tem alumínio. Alumínio causa uma série de problemas, inclusive fibromialgia, tá entendendo? Não escove de dente com pasta de dente com flúor, certo? Use outra pasta de dente. Você pode escovar com babosa, por incrível que pareça. Tira a babosa que você tira da plantinha babosa, certo? Põe a babosa, escova a babosa com óleo de coco, é uma coisa fantástica. Aloe vera é outra coisa que você pode usar, cúrcuma com aloe vera, com óleo de coco, é uma coisa fantástica. Você pode escovar o dente com isso aí de uma maneira natural, tranquilamente, está entendendo? Nós estamos cercados, e esses produtos, eles entram no nosso organismo, se comportam como hormônios, tá? Os hormônios, por exemplo, que tem estradiol, que tem tireoide, que tem testosterona, eles imitam esses hormônios e se comportam como xenestrógenos, certo? Altera todo o metabolismo basal, essas pessoas geralmente engordam, esse xenestrógeno da celulite, engorda as pessoas, está entendendo? Os fitalatos, você pega essas águas que vêm de fora, que o sol bate no galão, que o galão tem fitalato, isso se transforma em xenestrógeno. Isso aí engorda, e isso é xenestrógeno. Tá? Engorda e as pessoas não conhecem. As mães põem mamadeira das crianças no micro-ondas, tá entendendo? Isso aí gera xenestrógeno, o fitalato libera da mamadeira e a criança engorda. Tem criança gordinha aí com 6 meses de idade e ninguém sabe explicar por quê. É xenestrógeno. Outra coisa são os produtos de higiene íntima. Eu já falei do desodorante, da pasta de dente, mas senhoras que põem cremes cheios de petrolatos, de petróleo, são os petroquímicos, os agentes petroquímicos. Está tudo cheio de petróleo, tudo xenestrógeno. Está entendendo? Então, nós estamos aí, é difícil evitar essas coisas, é muito difícil evitar esses problemas, entendendo? Outra coisa que nós poderíamos falar agora também, de outro adoçante, já que nós falamos um pouco desses disruptores endócrinos, do xilitol. O xilitol, muita gente pensa que o xilitol é natural. Ele é natural, ele é feito de frutas e vegetais.
mas ele sofre processamento. Ele sofre um pequeno processamento. Ele não tem essa coisa de refinamento, mas ele sofre um pequeno processamento. Ele é processado, ele não é um produto natural, certo? Só que ele evita cáries. E muita gente usa hoje pasta de dente com aloe vera, com própolis, com cúrcuma, certo? E com xilitol, porque ele evita cáries. Isso é muito interessante, certo? Ele é usado em pasta com flúor, sem flúor, com xilitol, certo? O outro é o acesulfame K. Ele foi descoberto em 1967, esse é usado muito em goma de mascar, possuindo um derivado sintético, porém, que pode causar câncer, que é o diclorometano. Então é bom evitar isso aí. Já foram feitos estudos nesse diclorometano, pode causar testes, certo? Podem causar câncer. Poucos testes foram feitos em relação a esse acesulfame. Aliás, a indústria faz poucos testes, minha gente, faz muito poucos testes. Eles colocam as coisas aqui no Brasil com poucos testes, certo? Outro é o agave. Não sei se vocês já conhecem o xarope de agave, certo? O xarope de agave é obtido da planta que faz a tequila, certo? É o concentrado. Isso é concentrado de frutose, tem 80% de concentrado de frutose. Também é uma coisa que você deve evitar. Isso é semelhante ao xarope de milho. Isso é abortivo. Tem substâncias chamadas saponinas, certo? São usados para veneno, para matar peixe, essas saponinas, certo? Em Portugal é denominado de geleia de agave. Então, o agave é outro xarope que eu acho que vocês devem evitar, certo? O sorbitol. O sorbitol é extraído de algas marinhas e frutas e é utilizado na composição de adoçantes artificiais. Para nós, o melhor chama-se estévia. Só que vocês precisam tomar cuidado com a estévia, porque tem muita estévia que vem com ciclamatos, com sacarina, vem misturado. Pegam o rótulo de estévia e veem. Se tiver ciclamato e sacarina, vocês eliminem. A estevita, o estevita, escreve estevita, que é o nome comercial, que você encontra em farmácias e supermercados, é o melhor que tem, certo? Você encontra em supermercados e lojas de produtos naturais e algumas farmácias também. Chama-se Estevitas. Ele não é calórico, é 300 vezes mais doce que o açúcar refinado, certo? E é extraído de uma planta chamada estévia. Tem muita estévia aqui no Brasil, principalmente a estévia rebaldiana, que chama. A estévia rebaldiana, extraída, é originária da Serra do Amambaí, na divisa do Paraguai e do Brasil, tá? E, por último, eu gostaria de falar também da talmatina, talmatina. Acho que muita gente não conhece. Ela é muito usada geralmente junto com estévia e com a neosperidina. A neosperidina é um edulcorante também que se usa junto com... ele vem junto com os três, às vezes. Tem muita gente que usa. Estévia, muita farmácia até que vende isso aí. Tá? Estévia, neosperidina, que é um bioflavonoide derivado de frutas cítricas, e junto com a estévia e a talmatina. A talmatina é usada... foi feito pela primeira vez, foi descoberto pela primeira vez na África, é derivado de uma fruta chamada catenfe, certo? Que adoça 2.000 vezes mais que o açúcar refinado, que é muito interessante. É um açúcar natural que vocês podem usar e confiar, certo? É usado no Japão desde 1979, certo? E é identificado na indústria alimentícia com a sigla E957. Bom, minha gente, eu acho que era isso que eu queria falar para vocês. Falamos de quase todos os açúcares, os tipos de açúcares, o que eles podem causar, todos os tipos de adoçantes artificiais. Falei novamente, e falo novamente que é preferível, eu ficaria com adoçante, com açúcar em vez de adoçante, certo? Tomaria o mínimo possível. Não tenho dificuldade nenhuma em parar de tomar, já parei várias vezes de tomar, às vezes tomo um pouquinho de açúcar, às vezes não tomo nada. E mesmo que você tome adoçante, você pode botar 1 gota ou 2 gotas, que é a mesma coisa que você colocar 10.
certo? E se você ficar uma semana, 10 dias sem tomar nada, adoçar com nada, você vai ficar sem tomar pro resto da sua vida, certo? E a única coisa, uma das coisas boas que tem nos Estados Unidos é porque lá eles não usam adoçante, vocês sabiam? Para tomar café? Por que a gente não segue a mesma coisa que eles fazem lá? Podemos tomar um café sem adoçante, sem problema nenhum. É isso que eu queria falar para vocês. Um grande abraço para todos vocês, tá? E se você está nos assistindo e também tem alguma dúvida relacionada à medicina, nutrição ou estética ortomolecular, grave sua pergunta em vídeo e nos envie através dos canais que estão indicados aqui no descrito deste vídeo. Um grande abraço e até a próxima.